Olá, me chamo Naila, da Digitalize Odonto. É um prazer estar aqui com vocês de novo, com a Camila. E hoje a gente está aqui para falar de um tema que a gente está ansiosíssima para falar há bastante tempo com vocês. Sim. Acho que talvez vai ser o nosso episódio mais interessante, né? Que a gente tem para mostrar. Muito. Acho que tem muita coisa para passar para vocês sobre esse assunto. Então hoje a gente vai falar de impressão 3D. Vamos lá, Camila. Bom, eu vou começar falando um pouquinho, né, como eu comecei a me interessar, né? Eu comecei... primeiro eu estava interessada era no scanner, né? Lá atrás, quando eu queria, meu foco era esse. E aí, uma vez que eu adquiri o scanner e eu me vi naquela situação que a gente já comentou nos outros episódios, que eu, por questões de tempo, né, que eu trabalho também em um local que eu sou concursada, então assim, não tenho às vezes muito tempo para disponibilizar para o consultório, então eu acabo terceirizando a parte de laboratório. Por enquanto, eu ainda não acho que está no momento de eu ter uma fresadora. Mas a impressora era uma alternativa para eu fazer algumas coisas que eu também já não estava mais tão feliz de ficar terceirizando para laboratório. E conforme você vai aprendendo digital, você quer aprender a desenhar, você quer aprender a mexer. E aí comecei a fazer um curso de desenho, né, de Exocad na época, para treinar, apesar de não ter na época Exocad, hoje eu tenho. Mas a gente, na loucura de querer aprender. E aí mas eu tô fazendo os desenhos e eu vou fazer como? Vou ficar mandando para imprimir, gastando uma fortuna para laboratório? Não. E aí comecei a ficar namorando, fiz até um curso muito rápido de impressão 3D, mas sem a impressora não adianta tanta coisa, né? E aí, no congresso do IMEX de 2 anos atrás, em São Paulo, eu já fui determinada a comprar minha impressora. E aí a minha primeira impressora foi da Odontomega, aquela Frozen, aquela Sonic Mini 4K. É a mesma que E aí foi dali comecei a estudar mais, né, sobre o assunto. E assim, eu sempre fui muito... Alguns amigos me falam que eu sou metódica, né? Você é. E a minha vontade é assim, eu vou usar, mas eu não vou fazer um trabalho ruim, né? Eu comecei a pesquisar como fazer aquilo de forma precisa, aquilo que a gente já até colocou na nossa página. O que é uma acurácia? Um trabalho acuraz, né? É você saber que ele está sendo feito do tamanho que você realmente está projetando, que era uma preocupação muito grande minha. Será que aquilo que eu estou desenhando vai ser exatamente igual na impressora? Que a gente chama de veracidade, né? E a precisão é a capacidade de você... A cada impressão está sempre daquela mesma forma. Então, isso, uma soma da veracidade com a precisão, a gente chama de acurácia. Então, eu comecei a estudar isso, e aí com muitas coisas, a gente trabalha, filho... Então, você tem mestrado, né? Porque eu estava ali no início do mestrado, com um monte de software que a gente estava aprendendo na época. E aí eu falei, não, vou começar a focar aos poucos. Então, eu comecei focando nas placas, que foram as primeiras que eu comecei a imprimir, com a ajuda de colegas, que é aquilo que a gente também já falou muito, que um ajudando um pouquinho o outro e tal. E dali eu segui para as coroas provisórias, porque realmente eu já estava naquele ponto, já fazendo muito ensinamento digital, e aí eu queria imprimir o meu modelo, eu queria fazer o meu mockup, eu não queria ficar mais esperando o laboratório me enviar, e ainda sem saber, na verdade, se ele estava fazendo direito, que esse é um grande ponto que eu já percebia em laboratórios até assim famosos, não só do Rio quanto de São Paulo, que eu já vivenciei, onde as minhas placas, quando eu imprimo, vem certinha, sem eu precisar ficar fazendo reembasamento, nada, né? Eu cheguei num ponto bom ali, e o laboratório, que é famoso até em prótese, até digital, não soube me entregar uma placa boa, onde eu tive que ficar fazendo reembasamento, que depois eu vou dar uma dica aí de como fazer reembasamento em resina impressa. Ah, boa. Então, é isso. Quero essa assim, dica aí. Daqui a pouco eu chego lá. Na verdade, né, totalmente
na contramão da Camila, eu comprei a impressora sem ter estudado absolutamente nada sobre impressão. Na verdade, foi uma oportunidade, aquilo do cara da Dental ligar: ô, doutora, eu tô com uma impressora parada aqui, tô na promoção pra Sim. senhora, não quer comprar a impressora? Eu falei, cara, pô, e Né? foi exatamente a 4K. Sim. Hoje, né, chega a ser ridículo falar o valor que eu paguei na época, porque hoje é muito Muito mais barata uma barato, 4K. sim. Então, eu comprei a impressora. E aí, acontece que a impressora realmente chegou no meu consultório, as resinas chegaram lá. E, assim, ela O que eu ficou faço? uns 6 ou 8 meses lá, sem eu ter feito absolutamente nada, né? Eu não sabia o que fazer Sim. com aquilo, porque todo mundo já sabe que eu já tenho fluxo de chairside. Então, pra mim, era sempre muito Mais rápido fazer na... aquilo, a curva de aprendizado. Eu já sabia fazer o chairside. E aí, às Sim. vezes, eu até tentava brincar um pouquinho e tal. Agora eu vou jogar pra impressora. Mas aí tinha um negócio de calibrar, e aí aquela resina que Lambuzeira. lambuzeira pra caramba e fedia. Já teve o desprazer de colocar aquilo na boca sem Não, querer? não, óbvio que não. Já aconteceu. Lavar, mexer na resina, aí depois Desesperar. pus a mão na boca, nossa, o dia inteiro com aquele gosto horroroso e a mão lambrecada, com aquele Sim. cheiro forte. E aí eu dei uma desacelerada, falei, não, esse negócio aqui deixa pra lá, eu vou ficar aqui no meu chairside, já tenho tudo que eu preciso aqui, não sei pra que comprei. Sim. E aí depois, né, e eu confesso que muito mais agora que a gente começou realmente o mestrado ali, a gente foi vendo as possibilidades, né, Sim. da impressão 3D, que até então eu mesma desconhecia. E agora sim, eu daí já comprei uma outra impressora, Aí a gente vai vai ficando entendendo, animado. vai ficando animada. Eu comprei hoje eu trabalho com uma 8K, e aí eu já comprei para dar a cura, um Melhor. recipiente de cura melhor para Sim, lavar, né? Que eu não vou mais sim. ficar lavando aquilo na mão, não tem Não, condição. não. E na verdade, fluxo é barato, né? Bem barato, Estava comentando agora há pouco, né? O Sim, quanto tá vantajoso, né, para todo mundo adquirir uma impressora 3D. Antes a gente falava que para entrar no fluxo digital, o pontapé inicial, como você falou, era o sim, scanner, né? sim. E agora a gente sabe que não. É muito mais fácil para entrar hoje na odontologia Muito digital. mais, muito O mais. primeiro, é o que eu tenho falado para todo mundo, né? E eu postei, a gente Sim, postou isso hoje lá no Instagram do Digitalize-se, é, que é o que a gente tem batido firme, gente, sim, para entrar no fluxo digital. A melhor forma para quem quer entrar de maneira econômica é através da impressão digital, através de uma impressora 3D. E sim, acho que é isso que a gente quer passar aqui hoje para vocês, se para quem estiver assistindo, para quem tem interesse realmente de começar no mundo digital, mostrar para vocês as possibilidades que uma impressora 3D vai trazer para dentro da clínica de vocês, sim. do quanto isso vai custar para vocês, de verdade. E aí sim, vocês vão. Tenho certeza que todo mundo que assistir isso aqui vai sair por aí agora Vai, vai. comprando impressora. E aí, na época, né, na hora antes, né, de chegar na tal data do IMEX, que eu já estava determinada, eu comecei a dar uma pesquisada, né, porque eu já tinha feito um curso para entender um pouco de impressão, mas você fica, tá, tudo bem, entende, mas eu fiz um curso que na época era um técnico, né, que me ensinou Exocad e tinha um módulo ali de impressão, mas é aquilo, quando você não tem, você fica meio perdido. E aí eu tinha alguns tipos de impressoras, eu não entendia muito bem direito, e aí tasca e YouTube, né, porque E não acha tudo. combinava com um amigo meu que na época também ele é orto e estava começando a fazer os alinhadores dele indoor. E ele também, eu preciso imprimir meus modelos, vamos combinar. E aí combinava, gente, todo mundo ficava ali vendo impressão de brinquedos, impressão de um monte de coisa Não. para poder aprender. Dá para imprimir tudo que você quiser. Isso. E aí, assim, antes da gente falar dos tipos das impressoras, né? Uma parte importante que a gente precisa, assim, antes da gente, na verdade, escolher o que a gente vai comprar, a gente tem que entender, né? Na verdade, É. quais são os tipos, e aí foi isso. Antes de eu ir pro IMEX, eu falei, cara, quais são? O que é essa tal de SLA, DLP, É. LCD? Que é Eu isso, nem né? sei o que é isso. E aí, não sei se vocês sabem, mas no geral existem 3 tipos de impressoras, né? Três tipos de modalidade de forma de imprimir. Tem a SLA,
que é a estereolitografia, que ela basicamente é um laser, né? Ele até em vez de ser um pixel quadradinho, é uma bolinha mesmo, que é o ponto focal do laser. Que faz a polimerização da resina. E tem a DLP, né, que é um projetor que tem uma lente, né, e aí projeta na bandeja ali para polimerizar por inteiro. E tem a LCD, que usa um LED que espelha naquela tela de cristal líquido, né, do LCD e joga também para polimerizar. E aí, qual é a diferença dessas três? A SLA, ela é muito precisa, mas ela é muito demorada, porque ela vai ali focalmente. Então, para a gente fica muito complicado, porque demora muito. Então, a gente fica mais entre a DLP e a LCD. E aí, qual que a gente escolhe? Então, a DLP, todas as duas, você seguindo todos Na verdade, as três, seguindo passo a passo, elas vão todas. entregar o resultado, tá? Mas é claro que tempo é crucial. E quando a gente fala de tempo, gente, a gente não tá falando de um tempinho assim, um tempo de uma impressão, por exemplo. Dependendo das camadas, pode demorar até 2 horas. Até mais, mas digo assim, vamos supor que se em uma demora 2 horas, na outra vai levar 40 minutos. Então é uma coisa muito discrepante. Muito não discrepante. Até muito mais. Na dependendo SLA, exatamente, dependendo do tamanho da peça que você queira. Então, e fora assim, a SLA ela é muito cara. Então, além de ela ser demorada, ela é muito cara. Então, para odontologia ali pra gente, principalmente eu tô falando em consultórios, né? Porque a gente não tá falando aqui em laboratório. A gente tá falando em dentista e tal. Basicamente, né? Para vocês, nossos colegas. Então, assim, você vai ter que ver o fluxo do seu consultório. Porque, assim, uma DLP, ela realmente todas as duas, a DLP e a LCD, elas são muito precisas, né? Só que a DLP, ela tem uma velocidade muito maior por causa até do projetor ali e tal. E ela precisa de menos calibração, menos manutenção. Então, ela tem uma durabilidade. Você consegue, sem fazer muita manutenção na máquina, imprimir muito mais coisa. Então, assim, eles chamam de uma média de 50 mil horas de impressão, quando comparado a uma LSD que é em torno de 200, assim, 1.000 horas. Então, assim, 200 horas, né? Então, assim, é uma diferença muito grande, assim, de horas de impressão. E a LCD, ela acaba, assim, com o tempo, o LED dela vai ficando velho, né? A gente sabe, as nossas lâmpadas e tal. Então, aquilo vai ficar perdendo a potência e você precisa de uma manutenção, de trocar um LED, né? Trocar a bandeja ali, o FEP também. E que a gente vai explicar para quem não sabe o que é. Então, assim, ela precisa de uma manutenção. Então, acaba que quando a gente vê o preço, por que é tão diferente o preço de uma LCD para uma DLP? Se as duas fazem de forma precisa. Exatamente por essa questão da quantidade de horas que você vai ter de impressão até fazer uma manutenção. Então, se você é uma clínica grande que precisa de fazer muita coisa, ou, né, imprime toda hora muita coisa, ou quer montar um planning center, ou alguma coisa assim, um laboratório, aí o ideal é você ir para uma DLP. Não tem, ela é mais cara, realmente, ou é beira de 40 a 60 mil, né, uma DLP, mas ela realmente tem essa questão tem suas vantagens. Uma grande desvantagem, até né? a base é bem maior também, maior, né? Cabe mais e trabalho. ela também, e ela é menos ajustes. Mas isso até. É realmente para quem faz assim, uma quantidade impressão muito em muito grande escala, né? A realidade que a gente está trazendo aqui, né? Pelo menos eu acho que a minha, a sua em menor escala, né? Uma escala menor. Para mim. E é uma forma até de iniciar também, que é o que a gente tem falado, né? Uma forma como a gente entra, como a gente começa. E o que eu quero deixar claro é que, assim, mesmo a LCD, tendo essa questão, né, do controle de tempo de 200 horas é muita coisa gente. Para quem é consultório, né? Então, você consegue... Eu tenho a minha, né, já há um tempo, e ainda eu já começo assim, ai, meu Deus... Eu preciso... Aí eu faço de vez em quando umas calibragens, né, para poder ter certeza que está imprimindo certinho. E graças a Deus, está ainda dentro das horas, porque na época, lá atrás, quando eu comecei, eu não sabia
dessa questão muito das horas. Então, eu deveria ter, talvez, até começado a anotar, né? É. Quanto que eu Eu tô também não imprimindo. sabia. Eu não Eu sabia. não sabia quase nada. O que eu sabia, gente? Pelo amor de Deus. As primeiras impressões que eu fiz, elas até funcionavam, né? E a coisa mais linda, porque você fica aquelas horas todas ali esperando, né? Olhando, assim, ai meu Escreve- Deus. E é ruim, porque não dá pra ver o que tá acontecendo ali dentro, aquele negocinho Não fica dá, subindo, não dá pra... subindo, abaixando, falando, tá indo ou não tá indo, tá indo ou não tá indo. Será E que você vai só vai saber no despencar? final, né? Sim. Então, no início era aquela ansiedade pra aquele negócio ficar Sim, pronto. E aí sim. depois aquela dificuldade pra tirar, e aí tirar os ligar assim, meu sprues. Deus. E aí, meu Deus do céu. E assim, o que acontece também, o que me deixou muito frustrada no início, é que eu trabalhava com qual resina? A resina que eu ganhei quando eu Sim, comprei. isso é bem importante. Não tinha nem marca. Vinha no pote Sim. marrom, assim, não tem marca ela. Sim, E aí já sim. vinha programada lá. Não era o Cheetobox, era um outro software Sim. que era usado para imprimir lá Tem na época. vários até. E só que eu sei que já aquela tal resina ali, que não tinha nome, ela já estava programada. E assim, gente, o material que você vai utilizar É muito importa. Tá? importante. Assim, se a gente começar a falar agora de material, a gente vai conseguir falar de mais nada. É. Acho que talvez possa fazer um próximo episódio só para Só falar de materiais material, de impressão. Sim, Mas sim. para vocês saberem que, assim, realmente não é barato o pote lá da resina, mas quando você acerta, você para de errar a impressão, você não tem noção do quanto aquilo dura. Não, dura. É Você uma- fica assim, meu Deus, se vai você- sair da validade. Se você souber como manter aquela resina, porque tem gente também que erra na hora de guardar, ou tem gente desleixada que deixa, acabou Não, a impressão, isso. deixa lá. Não pode Gente, não de pode. jeito nenhum. A minha impressão acabou imediatamente, limpo, guardo toda a resina de volta no recipiente e guardo ela novamente. Eu tenho um recipiente, na verdade, que eu comprei escuro, que eu guardo assim, eu terminei, comprei a nova, né? Aí eu comecei colocando ali. Depois, com o tempo, eu comecei a ter uns frasquinhos Das das antigas e comecei a colocar como usada. Porque sempre fica um resquíciozinho e tal. E aí você deve, né? E é tão barato, né? Você compra. Hoje as impressoras vêm até. A minha nova veio já com aquele filtro. Mas tem um filtro, tipo filtro de café. Vem. Todas vêm, eu acho. Isso você compra no Mercado Livre super vem com barato. a espátulazinha de plástico. Não, isso vem. Vem a o filtro junto. Vem o filtro, mas assim, depois você vai ter que comprar mais. Outro filtro. E é barato no Mercado Livre, chega super rápido e super eu tenho barato. um que ele não é descartável, ele é ótimo. Ele é do mesmo material da espátula. Sim. E veio junto também. Telinha, com uma telinha pra coar. Mas não tem a telinha. Aí quando eu vou colocar na base, eu passo por uma tela. Entendi. Ou por que eu fiz isso? Aprendi como? Errando. Porque o que acontece, gente? Sempre. Você usou a resina. Para vocês terem noção, existe uma base, né? Onde a gente coloca essa resina ali naquela base. E aí tem a base superior que vai descer todinha, vai tocar naquela resina ali, e aí sim a impressão vai começar. Isso já está pré-programado, né? Já foi feito lá no software, você já sabe quanto tempo vai levar. Sim. E diferente da fresadora, porque a fresadora às vezes coloca lá que vão ser 10 minutos que vai levar para fresar o dente. Só que aí fica no 9,48 por 1 minuto. Então, na verdade, leva um pouquinho mais de tempo. A fresadora ela não é tão fidedigna com relação ao tempo, mas a impressora é perfeita. A impressora porque você já planejou ali. Então, eu já não fico mais ansiosa como eu ficava. Mas aí, para quem nunca viu, não sabe como funciona, né? Esse eixo Z, que acho que a Camila daqui a pouco vai falar um pouco dos eixos da impressora, né? Ele vai descendo ali, encosta naquela resina, acabou a sua impressão, subiu, você abriu. Imediatamente a gente tira e guarda. E depois a gente reutiliza essa mesma resina. Ela vai ser usada várias e várias e várias vezes. Sim. O que acontece é que, às vezes, algum resquício de resina polimerizada ficou ali. E você não viu. E é minúsculo. É um pozinho. E aí, nessa outra impressão, quando a base desce, ela tem que tocar ali no fundo, na tela. Ela não toca. Sim. E aí aconteceu isso comigo uma vez. E aí começou a fazer um barulho. Estraga. Eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E eu não sabia o que estava acontecendo. A impressão não começa. Que ele já entendeu que tem alguma coisa errada. Por quê? Porque não desceu. Isso quando é um pedaço, né? Assim, né? Porque tem vezes que pode ficar ali no meio, estragar.
e calhar de ficar bem no pedaço que você precisa. Levantei a base até entender o que estava acontecendo, mexi ali e achei um pedacinho de uma coisa minúscula, grudada. Sim. Que chegou a fazer marca naquela minha base. Estraga o FEP, né? Também dá estraga. E tem essa Ficou questão. Marcado. Estraga. Continua a impressão, continua. Não, dá, mas assim, já assim, começa a dar uma estraga. Aí já falo, bom, agora eu já tô me preparando para trocar. Mas também não é uma coisa de absurda de cara, não. Tá? Não é, e não é tão difícil de... Tem muito vídeo também mostrando como é que troca. A fazer, a trocar. Exatamente. Bom, então... Já que eu citei os eixos, acho que você podia falar... pode falar dos eixos. A gente tem, assim, todo o 3D, né, tem 3 orientações, né? O Z, que seria esse movimento assim, né, vertical, e o XY, que seria o tamanho mesmo, né, do pixel, né, que a gente fala, né, que é a base. Então, é esse XY que dá a resolução das impressoras, né, se ela é 4K, se ela é 8K, se ela é 9K, mas assim, por experiência, eu acho que até sem as 2K, eu nunca tive uma abaixo da 4K, né? Que eu já comprei a 4K. Mas eu tenho amigos que têm e não vi artigo científico, tá? Que compare isso, tá? Mas por experiência desses meus amigos que já começaram com aquelas da N-Cube, de 2K lá atrás, eles não tinham problema muito de precisão, não. Mas realmente... Da 4K em diante, 8K, 9K e tal, 12. Bem preciso. Ela vai ficando cada vez, porque quanto menor o quadradinho, né, do pixel, mais detalhes vai pegar, né, da peça, principalmente a gente que trabalha com cúspides, com detalhezinhos. E aí, por falar nisso, até é interessante de falar porque que a gente falou que além de ser uma porta de entrada, a impressora, por a gente conseguir comprar uma LCD muito barata hoje em dia, ela vai ser o futuro, na verdade. Já é, porque hoje, quando a gente tem uma fresadora, a gente tem um bloco, e é um método subtrativo, né? Você vai cortando, e aí o que você pede de material é enorme. A questão dos preparos, que a gente já teve o podcast de preparos, que a gente tem que ter toda uma preocupação de ângulos, de formato, para aquela broca entrar e cortar, para não dar problema na peça, de fragilidade, de linha de cimentação, aquilo tudo que a gente falou. Já com a impressão você não tem isso. Você consegue, você não vai perder material assim adoidado, porque você vai usar aquilo que sobrou, guardou, bota pra começar de novo. No máximo, um restinho que fique na bandeja. No nosso primeiro episódio, a gente falou que na nossa opinião, né, falei, tá na minha opinião, o futuro a impressão do digital 3D vai ser da odontologia, vai ser da impressão 3D mesmo. Sim. E assim, uma das coisas que eu estava conversando aqui com Camila, quando a gente estava tomando uma água aqui, enfim, bebendo um café, era que seria legal a gente conversar um pouco com vocês sobre algo que nos assustou também quando a gente começou nesse mundo da impressão 3D, que é as possibilidades que tem dentro da odontologia que eu mesma desconhecia. Então, hoje, a gente não faz só provisório, a gente tem material para fazer elementos definitivos também. Eu não sabia disso. Então, eu não sabia disso, né? Até saber, claro. Sim. Mas, assim, pode ter muita gente que está assistindo e não sabe. Sim. Não sabe que hoje a gente tem resina com qualidade altíssima, com carga cerâmica junto da resina. Que aí te permite fazer uma coroa definitiva. Sim. Que te permite fazer uma lente, uma faceta. Exatamente. Então, a gente hoje não faz só provisório, a gente faz definitivo. A gente não faz só modelo mais, né? E aí a gente tem uma resina mais barata que a gente utiliza para fazer impressão de modelo. A gente tem um outro tipo de resina que é para fazer provisório, que é maravilhosa. A gente tem outro tipo de resina que é para fazer as placas oclusais, que antes era um mega problema, que elas ficavam maleáveis, elas não ficavam rígidas, e agora não, a gente tem resinas de altíssima qualidade. Sim. E aí, claro, gente, a qualidade do trabalho de vocês, da impressão de vocês e tudo mais, além de ter o conhecimento obrigatório sobre o passo a passo ali, sim, né? Vai depender também de você dar um pouquinho de investimento inicial na resina. Eu acho que é muito importante. Isso até hoje, né? Eu quero imprimir placa. Não vai comprar uma resina
baratinha ali no coleguinha, porque Não. você não vai ter placa de qualidade. E aí a culpada não é a sua impressora, a culpada não é o software, a culpada foi você que não quis. Porque né? assim, não basta só você ter uma boa impressora, Isso. você precisa ter uma boa resina, né? Porque tem é aquilo que a gente falou, a gente não vai ficar entrando muito no mérito das De material resinas, ainda. mas a gente tem, assim, resinas com resistência diferente. Tem, sim. Tem. É como tem as resinas E a normais. forma que elas são tratadas desde o momento da impressão Sim. e o pós-impressão, né? Que também são diferentes São também. diferentes, Então, exatamente. Tem a cor da resina importa. Então, uma resina transparente, se você for imaginar, a luz vai passar muito melhor e vai polimerizar muito mais rápido do que uma resina muito escura. Exatamente. Então, um modelo, uma peça de modelo bege e uma preta, cinza escura, que fica super linda, vai ter tempo de polimerização diferente, porque uma tem um pigmento tão escuro que para aquela luz ultrapassar toda aquela, conforme vai subindo as camadas. Quando a gente fala em cura, talvez nem todo mundo nem esteja saiba, entendendo. Gente, porque depois que esse trabalho ele sai da impressão, né, ele é finalizado ali, ele passa por um tratamento pós-impressão 3D. Então, ele vai passar pelo processo de lavagem, você tem que lavar aquele material para remover os resíduos que ficam ali excessivos. As resinas, né? não polimerizadas mesmo também. E aí é uma coisa meio chatinha, porque algumas resinas, elas saem meio maleáveis ainda, e a gente fica com um pouquinho de medo de perder precisão nessa etapa. Eu, pelo menos, sempre tive um pouco de receio na hora que eu tiro, antes de levar para polimerizar. Tem que ter um cuidadinho. Tem que ter um cuidado. Sim. E aí cada resina vai passar um tempo numa cuba de polimerização, vamos dizer assim, né? Eu lembro que eu te perguntei daquela época da minha, que era uma cuba pequenininha. Eu falei, será que essa minha cuba não tá boa o suficiente? Sim. Porque tem gente que polimeriza com foto de Não, mas boca. Aí não dá. Não tem que ser mesmo. Não vai dar, porque vai ficar ali. Até porque tem que ser uma ultravioleta diferente. Isso. Diferente. Então, não dá. E, gente, o custo é muito. A gente tá falando em custo, acho que vale a pena a gente falar, deixar claro mesmo. A gente estava conversando aqui que hoje, por R$2.000, você compra uma impressora, você compra a sua... Eu comprei a 9K uma por 2.300. Por R$2.300, gente, no Mercado Livre. Parcelado em 10 vezes, hein? Você vai lá no Mercado Livre, R$230 por mês, você vai ter uma 9K. Beleza, exatamente. Linda. E aí, quando a gente fala de resina, assim, a gente tá falando... Vamos de valor de resina, vou fazer uma média, gente. Porque, assim, a resina da placa, ela tem um valor, a resina com carga cerâmica tem outro valor. Mas dura tanto. Dura. Muito. Um pote de resina tá quanto? A mais cara é as de carga cerâmica, que é em torno de uns 1.200, mais ou menos. O frasco menor. Médio. O menor. Porque o maior é mais caro. Mas aí pra fazer... Mas dura, gente. Dura muito. Porque você tem que pensar que você vai usar essa resina pra fazer o quê? Né? A mais cara, mas a de modelo é o quê? Uns R$300, 200 e pouco. E dura pra caramba dura também. Muito também. Então, assim, vai variar. Uma de placa, uns 500, 600. Mas, assim, a gente tá falando isso só pra vocês terem uma noção, uma ideia. Claro que, como eu falei, então vale a pena a gente fazer o próximo episódio só sobre os materiais de impressão mesmo, que aí a gente vai poder entrar mais a fundo. A gente pode até, às vezes, mostrar um pouco algum modelo, alguma placa, para vocês entenderem essas diferenças. E uma parte bem interessante que eu lembro que é também no congresso do ano passado, do Index, que foi de inovação, de tecnologia e tal, e falava-se muito, né, sobre isso, de impressão e tal. E é um ponto importante que eu já sabia, né, na época, porque a gente está no mestrado, estava no mestrado já quase terminando, e eu tinha feito também uma aula dado uma aula de impressão, então eu já sabia que, eu não sei se vocês sabem, as resinas também, elas têm diferença de durabilidade, de manutenção do tamanho. Então, uma vez que eu imprimi hoje, é diferente de um modelo de gesso, que daqui a 1 ano, aquele modelo está exatamente igual ao gesso. Ou talvez tenha alguma alteração, que eu não sei se já foi feita uma pesquisa exatamente de diminuição do tamanho do gesso, mas normalmente ele fica. Já a impressão não. Com 1 mês ela já está diferente. A impressão de resina de modelo. Então, quando eu quero hoje
fazer um mock-up eu fiz ensinamento, eu não vou imprimir hoje para atender o paciente daqui a um mês, porque vai dar erro. O meu amigo mesmo, esse que eu conversei, que no início a gente via muito YouTube, ele falou que estava tendo problema porque ele queria imprimir na bandeja uns 15 modelos de todos os alinhadores, e ele, pelo trabalho que é de você recortar todo o plástico e tal, ele ia recortando com o tempo. E começava a ter problema nos últimos, porque os modelos que foram demoraram para ser usados... Os alinhadores, eles vêm pra gente todos, né? Não, mas eles recortam tudo na hora. Mas uma vez que você demora, ele imprimia, por exemplo, 20... Aí ele fazia os 5 primeiros já na plastificadora e deixava guardados os outros pra 15. Depois ir entregando. E aí depois ele dá mais 5, aí só que os outros 5 era tipo 2 meses depois ele pegava e fazia. Aí já tava distorcido. O negócio é gente, desenhe, deixe pronto. E quando for usar, imprime. Exatamente. E aí a questão minha do índex, que eu conversei muito com a minha amiga, a gente falou até que queria fazer uma pesquisa até na faculdade, que ela que tem umas máquinas para poder fazer testes e tal, né? Porque quando a gente entra no mestrado, a gente já só pensa em pesquisa. É porque a gente começa a ficar muito mais curioso, né? E aí a gente ficou assim, bom... Pô, se o modelo... Aí eu até falei assim, que teve um professor super famoso lá na hora, que ele falou assim, não, porque ele ainda estava muito resistente ao digital, ele, não, porque eu prefiro fazer um protocolo e tal, e aí eu faço também uma moldagem. Não, amor, quem nunca fez protocolo, é porque nunca fez um protocolo no fluxo digital. Ele fazia no digital e moldava normal para poder ele ter um modelo que não distorcia. Aí eu falei, qual sentido? Porque a melhor parte do digital é você não precisar daquilo. Precisar da moldagem. Mas enfim, ele que tem gente que ainda quer olhar, né, ali no articulador, aquela coisa assim. E aí aí eu ficava assim, gente, se eu tenho uma resina, por exemplo, de uma placa, que o paciente leva para casa e fica usando, e a gente sabe que aquilo não fica mudando, por que não imprime esse modelo específico nesse material, por exemplo? Então, assim, são coisas que a gente vai ter que... que você está utilizando. E aí, por isso que a gente fala que, assim, é importante realmente os artigos, não ficar só também... tem muito treinamento que o laboratório dá, mas a parte do dentista também começar a pesquisar isso. Acho que pegar, colocar a mão na massa também e começar a fazer. Exatamente. E, assim, vai errar sim, gente. Vai ter dificuldade no início. Mesmo lendo todos os artigos, mesmo fazendo... A Camila fez um monte de curso, teve dificuldade. Eu não fiz nenhum curso, tive mais dificuldade ainda. E o negócio é pegar, fazer, ver o que está acontecendo, não desistir. Sim. E não pular etapa. Porque toda vez não dá para dar jeitinho brasileiro. Etapa. Não dá. Como toda odontologia bem feita, a gente sabe que se pular uma etapa, acabou. Mesma coisa da impressão. Vai lá, calibra, tem certeza que segue, bota os suportes. E aí vamos falar um pouquinho dessa parte de suporte também, que é bem legal. Não sei se vocês sabem o que é suporte, tem gente que chama de sprue. Eu chamo de sprue. Quando a gente vai lá para preparar vamos dizer, um modelo, que é o mais básico, né, que faz no Mesh Mixer e tal. O modelo, a gente às vezes nem precisa botar sprue. Por quê? Porque ele já tem uma base, a gente tem a parte do dente. O sprue, gente, assim, ele serviria para conectar, porque quando a impressora sobe, né? A base da impressora sobe, o modelo ele fica preso ali. Então seria o que conecta só para vocês entenderem. Para ficar grudado nessa base, porque senão cai. Mas você pode deixar, como eu ia falar, no modelo dá. Ele inteiro, assim. Mas mesmo assim eu gosto de... eu também. Porque tem aquele lance do angulação. E tem a questão da economia também do material, né? Porque a gente, quando bota toda aquela base do modelo, assim, normal que a gente recorta, ela é muito material, né? A gente até dá aquela dica de deixar oco por dentro. Isso eu faço. Pra não ficar muito... Não pode deixar também oco, mas sem furo pra resina escorrer. Também, né? Tem uns macetes. Mas, enfim, então o sprue, ele é bom. E o grande... No início eu falei assim, gente... tudo bem, tem o sprue, mas assim, aí ficava eu com esse mesmo amigo da horta, assim, eu não boto sprue nada, eu boto os modelos inclinados e tal. Eu falei assim, mas quando a gente começa a imprimir,
as primeiras camadas da impressão, elas têm um tempo maior de polimerização para poder aquilo ficar bem durinho e grudadinho na plataforma. E suportar o resto, porque ele vai subindo e vai ficando pendurado a peça. Então, quando é uma peça muito pesada, tipo uma placa, uma guia, uma coisa maior, uma boca inteira e tal, um dentinho provisóriozinho ainda é pequenininho. Aí você vai, vou grudar. Mas se você grudar, aquilo vai ficar muito liso. Pode estragar um pouco a anatomia também daquele dente. Então, o objetivo desses sprues, que são os pininhos fininhos, que todo mundo já deve ter visto aí em vídeo, em foto, eles são para segurar, para segurar, e também por causa dessa questão das primeiras camadas. Porque toda impressão você tem as primeiras médias de 8 camadas, você coloca um tempo maior de polimerização. Só que esse tempo maior de polimerização, ele aumenta o tamanho da peça. E aí, se eu quero precisão, como que eu vou botar a minha peça, uma coroa, naquele pedaço economia, logo que... É o que eu chamo de economia. Não dá, porque você vai distorcer aquele pedaço. Você vai economizar a resina do sprue. Sim, para correr risco. E outra, corre o risco de não suportar. E aí você já aconteceu comigo. De subir e na hora que eu abri, o modelo caiu. Não, e fora assim, não adianta botar pouco sprue. Dependendo da quantidade, você tem... Eu sempre deixo o que o próprio software já dá de ideia, né? Porque ele dá uma ideia eu inicial. tenho uns pontos que eu dou umas dependendo, melhoradas. Eu tiro, né? Você tá pegando num ponto que eu sei que é muito específico, opa, aqui não quero. Eu sempre acrescento. Mas assim, normalmente, o que ele manda, eu já respeito bem. Eu gosto de modificar um pouco a angulação, né? Sim. Que a gente... Na verdade, não sabemos bem o motivo, eu não sei muito o motivo disso. Eu já peguei uns artigos, inclusive até da aula até que eu via, e essa questão da forma que essas camadas são impressas, então, dependendo do que eu vou, o objetivo do objetivo da peça que eu estou imprimindo, eu vou precisar que aquela peça tenha uma certa resistência. Então, por exemplo, um modelo não faz muita diferença. Eu posso imprimir de algumas maneiras, desde que esteja tudo bem calibrado, não vai fazer tanta diferença. Mas numa coroa, que eu vou usar como definitiva. Ou uma placa. Uma placa. Vamos dizer a placa que é mais fácil de todo mundo visualizar. Você imagina que as camadas elas vão subindo e vão ter aquela união. Então, não deixa de ser um ponto de fragilidade. Sim. Aquela união das camadas, né? Então, se você coloca a força ali naquele mesmo sentido daquela união, você vai acabar correndo risco. Por exemplo, você está usando a placa e se você colocou ela numa posição que aquelas camadas foram... a força que aquela placa tá sofrendo, está recebendo, está numa direção... de fragilidade da união das camadas, ela vai ter maior risco de fratura. Sim, aí então na ideia de você tem que botar num sentido pensando em qual é o sentido que aquela placa ali vai receber. Então, por isso que eu falei, dependendo do que eu vou imprimir, não precisa pensar muito nisso. Mas numa placa, numa coroa, num provisório, às vezes, meu provisório está quebrando. Às vezes a resina é ruim, mas às vezes você também poderia ter dado uma melhorada se você tivesse inclinado um pouquinho. Então, a sugestão... Eu sempre inclino. A sugestão hoje em dia, assim, para compensar algumas questões que... Senão vai ficar também muito cansativo de ficar mostrando coisas matemáticas aqui, né? Mas na placa oclusal em torno de 45 graus, para você ter essa questão principalmente da resistência dela durante o uso, entendeu? Porque você tem que lembrar que vai receber uma força de um paciente com desordem temporomandibular. Exatamente. Então, já tem uma força muito maior sendo aplicada ali. Uma coroazinha, colocar a oclusal geralmente para baixo, porque você vai deixar a parte do preparo, que é uma parte muito mais crítica, né, que tem a adaptação. A gente quer uma precisão maior. Você vai jogar ela para cima, de forma que o sprue nem encoste naquilo. Eu sempre defino bem aonde eu quero que o meu sprue toque. Só que eu não coloco ela totalmente para cima. Eu coloco ela inclinada eu forma... inclino tudo. Eu inclino tudo. Mas agora você já vai saber por quê. Agora eu já sei por quê, tá vendo? Vivendo e aprendendo.
Mas isso é muito bacana, é muito interessante. Então, a gente já falou aqui pra vocês que a gente faz placa, a gente já falou pra vocês que a gente consegue fazer provisório, que a gente consegue fazer definitivo, a gente consegue fazer prótese total, não sei se a gente falou isso, gente. A gente consegue Sim, fazer prótese total, sim. A gente faz sim. prótese total definitiva, a gente faz impressão de protocolo. Protocolo. Hoje, então, Protocolo. bombando o Vocês não têm protocolo. Não noção do tem. que é a vantagem que é poder imprimir um protocolo, Não, né? Não tem você noção. fazer, não depender daquele estresse do laboratório, E não aí, depender assim, vem a de... parte que é uma parte que eu particularmente gosto muito, que é a parte de maquiar esse Sim, trabalho, né? Aí vem você a vai parte pintar a divertida. gengiva. Lembra quando a gente era criança, pegar o pincelzinho e ficar pintando ali? Sim, Gente, é isso, é né? isso. Claro que você vai ter que ter uma compreensão daquelas cores, da cor da gengiva do seu paciente, né? Sim, sim, sim. Mas a gente acaba virando um pouco protético. A gente, né, É, viramos um pouco protéticos, assim, sim, sim. porque quem quer fazer? Agora, mas eu não tenho a menor vontade, eu não tenho interesse em aprender a fazer a maquiagem. Tá bom, gente. Cara, Manda essa não parte pro faz a parte de laboratório. gengiva. Ou só imprime e manda pro laboratório, ou ensina alguém que Sim, tá afim, que trabalha com você no seu consultório e gosta de fazer essa parte. Porque também vale a pena, tá? Outra vale a coisa que não pena. é muito barata, que é a maquiagem. Lembrando, a gente tá falando de materiais de Bons. qualidade, mas que também tem É. uma durabilidade muito grande. Cara, eu não tô falando do pincel, porque também, pelo amor de Deus, né, Camila? A gente acha pincel aí por R$ 800. Um Ah, pincel. não, não Pincel, precisa, gente, não. sinceramente. Tem uma moça do pincel que sempre tá nos congressos, que eu sempre compro um monte de pincel. Pô, cara, pincel assim. Sim, não, pincel dá pra você. Cuidado, é aquilo que a Moleza. gente sempre fala, cuidado para não cair na balela do vendedor. Presta Sim, atenção, a gente tá aqui para dar dicas para vocês, exatamente para não caírem. Então, sim. olha só, a impressora que ela comprou no Mercado Livre, ela não comprou numa Dental, ela não Não comprou num precisa congresso. mais, Você vai entrar lá no Mercado Livre e você vai Sim, achar a impressora, tá? sim, Então, exatamente. por exemplo, né, você falou que a sua maquiagem você dividiu com a sua É, amiga. a gente foi no Index mesmo e eu já usava, na verdade, a maquiagem que eu já tinha para resina fotopolimerizado, que eu já faço resina também direta e sempre já gostava de acertar algumas coisas com maquiagem. E aí eu falei, bom, se é resina com resina, vou maquiar ali um pouquinho a minha peça com essa. Só que aí eu depois quis dar aquele upgrade para ter mais cores e Aí já tal. era, a gente E começa a aí a querer fazer gente. E queria gengiva. já fazer meus Exato. protocolos, né? E tal. Aí eu falei, não, vamos comprar. Aí eu e minha amiga, lá no congresso, lá feliz, as duas com as impressões, a gente comprou cada uma um kit. E aí a gente comprou também potinhos O meu vieram seringas. potinhos também no Mercado Livre, pequenininho, de tinta. De tinta, gente, De normal. tinta. E De guache. não, sei e lá. você vai comprar aquela placa de cerâmica para guardar se você Sim. vai comprar na Dental, eles vão te cobrar. O É um olho da absurdo. cara. R$ 600. Você vai achar ali Não. na Shopee, gente. Na Shopee. Na Shopee. Exatamente. Você vai colocar. Como é que é o nome daquele platôzinho, meu É Deus? o croquis. É, de cerâmica. Tem que ser legal que seja de cerâmica, né? Sim. E é bom você ter um pra maquiagem de gengiva, um pra maquiagem Sim. de Mas cerâmica. aquilo é uma no média de caso. eles vendem por uns 500, 600 reais, não É é? isso aí. É. R$ 600. Eu acho que essa isso aí. última que me vendeu as pigmentações, ela tava 800, querendo cobrar R$ 800. Não, a gente Eu chorou falei, a cara, meu beça lá, eu amor, consegui. entrei na Shopee, gente, R$ 50, R$ 49. A mesma É coisa. uma placa de cerâmica para você guardar o seu Exatamente. pigmento. Só, Então, assim, exatamente. não precisa. Não tem como fugir, né? Que é a resina muito boa, é o pigmento muito bom, é o glaze Sim. muito bom. Não vai ter como fugir dessas coisas que você vai ter que comprar realmente, vai ficar refém da Dental, vai ficar refém daquela empresa. Agora, tem Sim. coisas, que nem o pincel, ou o croquis que a gente está falando, dando como Sim. exemplo, a própria impressora, né? Que Sim. vocês não precisam ter esse custo todo e que já ajuda, né? Que é o que a gente quer. A gente está sempre falando, a gente quer todo mundo entrando no digital, a gente quer evoluir a odontologia de uma maneira geral Sim. e quer que todo mundo perceba isso até para o nosso trabalho ser mais valorizado também. Porque o paciente não está entendendo o que a gente está fazendo. Eu quero que ele entenda, eu quero todo mundo fazendo, né? Para ele também valorizar mais o nosso trabalho. Então, acho que o fluxo é esse, o caminho é esse. A gente está aqui para mostrar que as possibilidades são reais, né? Sim. Tem a parte chata também,
que é a curva de aprendizado. A gente tá falando aqui e toda hora vem na minha cabeça alguma coisa que a gente não falou. Tem milhões de itens, que assim, até uma amiga minha é falou muita lá, coisa. aqui, a doutora Isabela, que até veio falar de preparo, ela, na época que eu dei a aula de impressão, aí ela falou assim, meu Deus, eu acho que eu não vou comprar. Não, tá ela riu brincando. Que se não fosse você, ela teria desistido, né? Exatamente. E é verdade, vocês não viram, eu tô sentada aqui conversando com ela, acabei de aprender uma coisa que eu não sabia. Sim, então, sim. A gente tá aprendendo o tempo todo. Constantemente. E ter humildade mesmo de saber que até onde eu sei isso, até onde eu não sei aquilo, ou o que eu posso fazer, o que eu não posso. Porque se você seguir o passo a passo, se você se propuser a entrar nessa curva de aprendizado, vai valer muito a pena e vai mudar a história da sua clínica no dia a dia, assim, porque mudou. Muda total. Como evoluir, né, assim, nesse tempo. E hoje em dia, assim, às vezes, numa situação... o scanner passa a vir depois, o scanner passa a ser assim, ok, depois que eu já tô aqui no digital, aí você pode entrar, vai querer comprar um scanner, obviamente, em algum momento vai se tornar uma necessidade. Mas antes, né? Já a impressão é muito mais barata, só realmente. Assim, depende de você querer aprender. Na época, quando eu comprei, todo mundo falava, nossa, ai não, mas é muito difícil. Ai não, mas a placa quebra. Ai não. É muito chato mexer com essa aí eu falei, gente, ou eu sou um ET, mas comigo as placas não quebram. Não foi? Eu martelava isso direto. Aí eu falei, gente, não é possível. Aliás, você tá me devendo uma aulinha de placa, hein? Que é porque, gente, como vocês sabem, assim, a tese do meu mestrado é de software aberto, então eu tenho tentado fazer tudo em software aberto, inclusive as placas. Sim, então, e tem hoje o software muito bom pra isso. A galera critica bastante. É porque, assim, uma vez que eu já estou num outro que é mais prático, né, pra mim. Acabei que, assim, eu já me adaptei tanto a usar aquele software pra fazer placa, e funciona. Elas só dá, às vezes, um pouquinho mais ajuste ali na boca. Não, elas ficam muito boas. Sim. O que acontece, gente, assim, as primeiras ficaram ruins, as outras depois foram ficando um pouquinho melhores, porque eu fui entendendo os parâmetros que eu tinha que colocar, né? Porque tem um parâmetro de resistência interna que você, na hora de desenhar ali, né? Ela vai os perguntar. alívios também, né? E normalmente todo mundo passa batido por aquilo e já deixa o que a inteligência artificial define. Porque o software, se você quer saber, se vocês querem saber, gente, dá a opção de você não fazer nada. Da inteligência artificial criar. Você só joga lá e a inteligência artificial cria pra você. Sabe quanto custa isso? Nada. É gratuito. R$0. O software é gratuito. Na verdade, você só precisa ter um computador. Só precisa ter um computador. E nem precisa ser tão não precisa ser um sinistro. Pra esse software específico, pra isso, não. Então, assim, eu já entendi que dessa forma não funcionaria, né? Sim. Até porque tem arcada, que tem alguns elementos que, poxa, ali eu tenho que dar um ajuste maior, porque senão não vai encaixar, porque é a área de resistência maior. Sim, então, eu já entendi o que eu tenho que mexer na área interna ali, pra poder ele entrar direitinho. Isso vocês vão testando, gente. E igual para colocar, quando a gente imprime guia, a gente não falou disso ainda, hein? Essa parte é muito interessante. Impressão de guia cirúrgico. Você, às vezes, assim, tem os planning center, né? Mas tem toda aquela coisa de tempo. Aí você tá, às vezes, com um paciente que você quer operar no dia seguinte. E nem é isso, você planejar a sua cirurgia. Sempre falei isso. Isso aí eu já tenho cirurgia que eu já planejo num software mais específico. A gente já Mas evolui, eu tento planejar todos ainda em software eu uso bastante o Blue Sky. Num lugar que eu trabalho. Pra ser sincera. Eu gosto da interface. E quando você vai usando, você vai ficando mais rápido também, né? Tudo é assim, né? E depois eu já jogo no... Aí você já não gosta mais de usar aquele outro. No início do Blue Sky, o que acontecia comigo? A anilha, ela não encaixava perfeitamente. Eu sempre tinha que fazer um ajustezinho pra poder inserir a anilha. Sim. Podia dar... meio milimétrico, mas podia acontecer. Dar, mas a questão não é essa, era chato ficar fazendo ajuste interno pra encaixar a anilha. E aí eu fui modificando um pouquinho, né? Aí na segunda impressão eu já vi que, agora a minha anilha já desce um pouquinho melhor. Agora tá quase. Aí em algum momento eu já entendi qual parâmetro que eu tinha que jogar ali pra anilha realmente encaixar igual uma luva. Sim. Né? Talvez no software pago isso não aconteça.
Mas né? também tem as questões dos parâmetros de impressão, a parâmetros de posição impressão. também que você vai botar Gente, ficar a atento. guia. Mas Isso aqui que a gente está falando de parâmetros de impressão, para vocês entenderem, cada resina ela vai trazer um parâmetro diferente da outra. O que são esses parâmetros? sim. Desde a velocidade que aquela placa vai subir até quanto que ela vai receber de luz na primeira camada, na segunda camada, na terceira camada. É muito diferente. Para vocês terem noção, uma vez eu fui para imprimir um modelo Sim. e esqueci de trocar a resina. Porque eu já jogo a resina ali, gente, no meu software, e já coloco os parâmetros que vem ali um QR Code, você vai jogar, vai abrir, vai ler ali os parâmetros, você vai modificar e vai ficar salvo já. Então você não vai precisar fazer isso sempre. Não precisa. Mas... Só se você... A nossa LCD vai ficando velha, e aí o LED vai ficando com menor potência, e você vai ter que aumentar um pouquinho mais de tempo ali. Mas ainda tá novinha. Sim. Mas o jeito que tá, vale mais a pena até comprar uma nova. Mas aí dá pra aumentar um tempinho. Mas o que acontece? Você modificou ali o parâmetro e eu esqueci de trocar a resina. Aí deu ruim. Aí eu falei, gente, mas pra fazer essa impressão aqui, que era uma impressão de modelo. Eu falei, pra fazer essa impressão de modelo esse tempo todo. Ou seja, aí depois eu vi e troquei a resina. Mas a diferença de tempo foi uma discrepância mais de uma hora. Porque tem diferença daquilo que eu tava falando, da cor da resina. Do escoamento. A viscosidade, né? Essa tem uma viscosidade muito maior. Muito grande. Que era uma resina para definitivo. De carga. Então, essa é muito grossa. E, gente, inclusive, tem que mexer antes, pelo amor de Deus. Gente, lembrar disso. Mexe antes para poder as partículas ficarem dissipadas. Os fotoiniciadores também se misturarem. Cuidado com a parte de armazenamento. Sem querer, a gente toda hora entra já no material. Vai, armazenamento. Porque é muito importante, não tem jeito. O armazenamento é aquilo que a gente falou. Terminou, por mais que a impressora tenha ela tem geralmente um bloqueador de luz ambiente, assim. Mas vai passar a luz e os fotoiniciadores da resina já vão mudar, então ela já vai perder a qualidade. Então, pelo amor de Deus, guarda num frasco escuro. Não é pra ter preguiça. Entendeu? Não é pra ter preguiça. Falando, é pra fazer o passo a passo. Pra poder seu FEP ficar direitinho, né? A limpeza também é um pouquinho chata, tá? Não é um pouquinho chato. Mas se você limpar logo, eu já não ensinei é minha tão... secretária a fazer, ela já me ajuda. Já aprendeu. E, enquanto eu tô colocando ali pra dar cura e tudo mais, ela já tá limpando, já guardou a resina, já tá bonitinho. Quando eu vejo, tá tudo ótimo, tá tudo limpo. Sim. Sempre de luva, com uma máscarazinha. E em relação ao odor, que as pessoas reclamam muito também, eu até tava falando com você hoje cedo. Eu, assim, não tenho muito... Assim, tem o cheiro, mas aonde eu coloco é um lugar que não me incomoda, pra falar a verdade. Mas, assim, tem, não, assim... Não me incomoda também, não. Assim, pra falar... Eu falo assim, gente... O acrílico, que a gente desde a faculdade, quando entrava na sala dos armários, com todo mundo para entregar o trabalho, um aparelho, como fedia, e ninguém reclamava. Não, reclamava. Mas, até hoje, aquilo ardia até o olho. Todo mundo, os pacientes já entra, nossa, que cheiro. E as pessoas estão reclamando do cheiro da resina impressa. Não me incomoda nesse nível, não. Não me incomoda, mas existe, eu comprei, né, essa nova Lego 9K, e mas já deve ter uns 2 meses, sei lá, e ela veio com um monte de coisa bonitinha e tal, e uma caixinha mais ou menos desse tamanho, branca, com USB. Eu falei, gente, que eu fiquei olhando para aquilo olhava pra mim. Falei, gente, que é isso que vem com esse B aqui? Bom, vou deixar de lado, vou comer ansiosa, que eu tinha umas coisas para imprimir ao mesmo tempo, e para isso, né, que a gente começa a ter outras impressoras, porque você quer imprimir uma coisa aqui, outra aqui ao mesmo tempo, e a outra em outro material. Outro material, para ganhar tempo já, né, imprimir mais, porque você tá em coisas para entregar. E aí depois não li o manual ali para entender o que era aquele tal negócio branco. E aí depois eu descobri que dentro ele tem uma tampinha que você bota um carvão ativado, que é para poder aí você liga no USB e deixa ele dentro da impressora, ali dentro tem um cantinho que dá para encaixar ele, e para poder ele dar tipo uma filtrada no cheiro.
E aí isso vende extra no Mercado Livre até pra você ter 2. Se você quiser um, aí eu vi um outro. Aí você começa, né? Que parece não, a gente já sabe, né? Que o Google escuta a gente, né? Você fala o negócio já vem ali a propaganda. E é mesmo. Se você tá vendo esse podcast aqui, quando acabar, já vai aparecer vir impressora vendendo, mequeteca. Tudo. Enfim, então essa parte daí do cheiro realmente não me incomoda, mas tem já essa solução, né? Mas assim, usa uma luva, uma máscara, dependendo da resina, acho que vale a pena. Gente, higienização do modelo com álcool isopropílico. Cuidado que o álcool também é mais se bobear, o álcool é um pouco mais irritante. O cheiro do que a resina, eu acho, né? E assim, usa a luva direitinho. Eu sempre tenho uma caixinha de luva. Eu tenho uma caixinha que tudo que eu uso para impressão 3D lixo especial para ali não pra ficar isso. Nunca, para eu não passar no outro material, para a secretária na hora de for lavar o material fazer o uso daquela esponja ou daquela escovinha que às vezes a gente escova o modelo e tudo mais. Sim. Então é sempre tem uma caixinha própria para isso, eu também tenho. Só para resina. Eu gosto de forrar com aquele sulfilme, aquele rolopac, né, sim. Para poder também, que às vezes você na ânsia pega com a luva que estava suja, dá uma melecada, então é bom para manter limpo. Acontece. Boa ideia. É bom. O que acontece com você às vezes da tampa grudar e aí você vai tentar abrir, tem que já aconteceu com você? Não, nunca aconteceu, porque eu acho que eu uso essa parada aí do plástico. Já de vez em aconteceu. quando eu troco, tá tudo Vazou ótimo. A resina ali. Que não conseguia... o que aconteceu comigo foi do parafuso, né? Que já entrou o líquido assim que você tava me contando. Ai, me dá Gente, porque ele vai polimerizar. Exatamente. Aí... Com a luz ambiente, por isso que a gente fala, mesmo com a luz ambiente, porque nessa época eu estava preguiçosa. Entendeu? E não tirei logo. Você é preguiçosa, e não imagino isso, de verdade. Loucura. Preguiçosa. E aí, o que eu fazia? Porque no início eu só tinha, ainda tenho lá no escritório lá em casa, um setor de impressão 3D, porque eu não queria ficar no consultório esperando. Queria desenhar. Você levou a impressora pra casa? Juro! Aí vou levar minha 4K pra casa. Então, é isso. É a melhor coisa. Porque aí eu chegava assim, botava lá, já tava tudo desenhado, fazia o meu home office, que o meu sonho da odontologia digital e tudo era o home office. Eu quero o home office. Meu marido é de TI. Ele fica em casa. Eu preciso trabalhar em casa também. Não, é uma e aí eu vantagem. ficava lá desenhando lá minhas coisas em casa e botava pra imprimir. Não precisava ir no consultório imprimir. E aí eu ia dormir. De manhã estava tudo impresso, botava lá. Enquanto eu ia tomar banho, tomar meu café da manhã, estava lá lavando e curando. E eu indo pro consultório com tudo bonitinho. Mas dependendo da resina, não pode ficar pendurada ali muito tempo impressa. À noite, escuro, num tempo, desde que não seja uma temperatura muito quente, porque também a temperatura ambiente... E nunca tive problema. Eu já fiz isso diversas Sabe o que já aconteceu vezes. Comigo? Eu deixei pendurado, esqueci, desci pra almoçar. Quando eu voltei, tinha caído. Não, o meu... Caído. Então, aí o tempo talvez de... Também, exatamente, o tempo da camada base. Do laboratóriozinho ali. Então, ali é quente pra caramba. Não pode. Isso também dá temperatura assim. A gente até tem uns amigos... Não, acabou de imprimir, eu já quero tirar e já quero lavar e já quero dar pra cura. Eu não tenho muito esse problema. Até os amigos nossos do sul, do mestrado, que eles reclamam um pouco, porque lá é muito frio. E aí tem uma questão um pouco da temperatura ideal também, que é em torno de uns 18, 20 graus, assim, mais ou menos. Sim. Então, assim, pra gente do Rio de Janeiro, claro, a gente tem umas temperaturas maiores, mas com ar-condicionado ali, tranquilo. É uma temperatura fácil de atingir, né? Comigo, eu fiquei com medo, nunca mais eu deixei não tem muito problema. Então é isso, assim, acho que a gente vai ter que fazer outro episódio. Vai ter que fazer, gente, como a gente já estão reclamando da hora. Olha, já estão chamando atenção ali, já estão... Calma, a gente já estava se pedindo. Vamos logo, então, gente, valeu. Até a próxima. Enfim, a gente está sempre disponível para tirar dúvidas. Os artigos que a Camila citou aqui, a gente envia para vocês, para quem quiser. Assim, essas coisas de posição, é tudo baseado em artigos já de comparação, não é da minha cabeça mesmo. E é isso, a gente segue lá nosso canal, compartilha. Pode falar com a gente que a gente responde, a gente dá dica, a gente ajuda. Se você está tentando imprimir, está tendo algum problema, a gente ajuda. não está entendendo aonde, a gente
dar um auxílio, o que a gente puder fazer para ajudar, Sim, estamos aí. sim, exatamente. Agradeço mais uma vez e não deixem de compartilhar ali o nosso Isso aí, Instagram, ajuda bastante. nosso canal, para poder todo mundo poder conseguir Ter aprender, acesso. né? Isso aí, obrigada, gente. Obrigada, tchauzinho.